Olá a todos. Esse é nosso terceiro encontro, nossa segunda aula de conteúdo. Dessa vez a gente vai ver a quantização do átomo de hidrogênio, ou seja, vamos a utilizar a equação de Schrödinger e aplicá-la ao problema de um núcleo atômico atraindo a um elétron através da força de Coulomb, potencial de Coulomb. Né? É um potencial central, porque depende só de R, não depende do tempo. Então vamos resolver a equação pequena de Schrödinger, porque a gente já sabe que a parte temporal é independente. Eu percebi que a aula anterior ficou um pouco longa, então vamos a dividir em partes, aulas mais pequenas. Acho que pode ficar melhor. Então, vamos começar, né? Tá, aí abriu o arquivo, né? Como disse, vamos dividir a aula em três partes, né? Primeiro vai ser a parte, vamos resolver a parte angular da equação de Schrödinger. Depois vamos a resolver a parte radial, né? O que depende de R, né? E por último vamos a analisar as funções de onda resultantes da equação de Schrödinger. Nesse meio termo, a gente vai ver como a matemática implica a quantização. A quantização não vem como algo aleatório, ele vem é uma restrição para que as soluções à equação de Schrödinger sejam válidas matematicamente. Por isso que aparecem números quânticos. Então, ao final dessa aula, a gente vai ver três dos números quânticos. Né? Número quântico principal n, número quântico L e m, que são da parte angular. O quarto número quântico, que tem que ver com o spin, iremos ver na próxima aula. Então, vamos lá. Gente, a primeira parte tem que ver com identificar como vamos resolver nosso problema. A gente tem um problema de um núcleo carregado positivamente atraindo um elétron carregado negativamente. Isso tem uma simetria esférica, né? Porque é um problema de potencial central. Então a gente vai utilizar a equação de Schrödinger, aquela que é simples, né? Por quê? Porque a gente pode ver que esse potencial que está aqui, vou colocar o vermelho, esse potencial que está aqui, ele não depende do tempo. Então a gente já sabe a priori que a solução final, a função de onda completa, que é essa que está aqui, vai ser o produto de duas funções, uma que depende do espaço e outra que depende do tempo. Porém, como o potencial não depende do tempo, essa solução que está aqui a gente já conhece, que é a exponencial. Então, nossa solução vai implicar resolver simplesmente a equação que não depende do tempo, a equação de Schrödinger. Esse valor que está aqui é um nabla quadrado, né? Se conhece como Laplaciano. É um operador, né? Esse operador, vamos a escrever ele em coordenadas esféricas, né? Porque não faz sentido, se vamos resolver um potencial com simetria esférica, utilizar coordenadas quadradas, né? É como, sabe, o professor falava a mim, se coçar a orelha desse jeito assim, não faz sentido, né? Você se coça assim. Então, essa equação aqui, asterisco, quando eu coloco um potencial do tipo central e em coordenadas esféricas, vai ficar dessa forma aqui, que você pode ver que aparece uma equação monstruosa, grande pra caramba. Mas a gente em matemática, em física, a gente costuma resolver coisas monstruosas mesmo. Inclusive, a gente tem uma disciplina da curso de física que se llama funções especiais, onde a gente trata de problemas frequentes e esse aqui aparecem duas ou três funções especiais. Gente, indo lá, como que vamos a resolver essa equação asterisco que está ali? Essa equação que está ali é uma equação
que depende de três variáveis, e vamos utilizar o método de separação de variáveis, né? Separação de variáveis, a gente já tinha conversado um pouco de separação de variáveis, né? Esse método implica eu tentar separar matematicamente, né? Levar tudo para um lado, a questão de variáveis, coisa de eu resolver a solução ao meu problema como produto de funções de uma única variável. Então, eu tenho a minha função de onda espacial, né? Que é essa que está aqui, que depende de r, θ e φ. Eu escrevi ela como produto de três funções pequenas, uma que depende de r, outra que depende de θ e outra que depende de φ. Então, essa é a ideia. Então, para isso, eu simplesmente, aqui dentro do φ aqui, eu coloco, aqui nesses pontos dali, eu coloco esse produto. Quando eu coloco esse produto ali dentro, ordeno termos, eu vou ver que eu posso escrever essa equação que está aqui, a equação 1, a equação asterisco, como produto de três funções. Essa que está aqui, desculpa, essa que está aqui que depende de R, essa que está aqui que depende de θ e essa que está aqui que depende de φ. Nesse caso aqui seria a soma de três funções. Mas eu posso resolver elas independentemente. Então a equação 1 e a equação 3 são a mesma equação, só que elas estão trabalhadas e apresentadas de forma diferente, tá bom? É a mesma equação. Então, aqui a gente pode ver que eu chamei de uma constante aqui, né? Uma constante que eu separei tudo para um lado, deixa um zero aqui, então tu tem uma constante e aqui um negativo. Esse é um truque para eu chamar a todo esse termo que está aqui igual a uma constante. Como tem um zero ao outro lado, não tem outra forma que esse ser o negativo da mesma constante. Então, aqui foi separado para uma primeira instância em parte radial e parte angular. Ou seja, essa primeira constante que está aqui, esse primeiro ponto, ele depende apenas de R. E esse segundo termo depende apenas dos ângulos. Então, tem a parte angular e a parte radial. Por que eu posso igualar isso a uma constante? Eu posso igualar isso a uma constante porque eu posso implicar a seguinte suposição. Se a equação de Schrödinger é válida, ela pelo menos tem que ser válida, ou pelo menos tem que ter existência real física em algum ponto do universo, ao menos um. Um ponto do universo se pode igualar a uma constante, né? Algum valor. Então, é simplesmente um truque para falar que constante menos constante é igual a zero, né? Então, a gente pode ver que, basicamente, tem essa parte daqui que a gente vai resolver depois. Agora vamos resolver a parte, o lado esquerdo do primeiro termo, a parte angular. Essa parte angular pode ser escrita, só essa parte que está aqui, ela pode ser escrita como, novamente, como produto de duas funções, né? Vamos separar novamente variáveis, vamos separar novamente a variável e vamos reescrever ela como a soma de dois termos, um que depende apenas de φ e outro que depende apenas de θ. Novamente, eu igualo isso a uma constante e eu consigo escrever agora a minha equação 1 como a soma de três funções. Na verdade, isso já estava escrito aqui na equação 3. Então, isso aqui vai ser igual a uma constante, isso aqui vai ser igual a uma constante e isso vai ser igual a uma constante, só que elas vão estar relacionadas entre si. Portanto,
Portanto, nossa primeira equação a resolver é a mais pequenininha, vai ser essa equação que está aqui. Mais pequenininha, essa equação que está aqui, vamos resolver, que se reduz a essa equação que está aqui. Né? Essa é uma equação diferencial de segundo grado, básica, né? A solução dessa equação é uma exponencial imaginária. E aqui vem a primeira dedução matemática interessante. Observem que a função exponencial ela é periódica em 2π. Então, essa condição que está aqui, obriga a isso para pensar um pouquinho, vocês podem pensar depois. Obriga a esse valor que aparece aqui no meio, que é o m, na verdade, obriga a aparecer um valor constante ali no meio. Por quê? Porque ela vai ser válida para π, 2π, 3π, 4π, 5π. Então, a solução tem que ser a mesma quando eu tenho y de 0, como y de π, como y de 2π, como y de 3π, tem que ser a mesma solução. E isso é porque a função de onda, quem lembra de quântica, ela tem que ter várias condições. Ela tem que ser finita nos extremos, né? Tem que ser contínua nas interfaces, as derivadas deles também tem que ser contínuas, né? Tem que ser unívoca, que significa que não pode ter duas soluções para o mesmo ponto. Essas eram condições que a gente viu da equação de Schrödinger quando fez mecânica quântica. Bom, a função de onda tem que ter o mesmo valor para um único ponto, né? Só um único valor. Aí exige que a função seja periódica em π. Aí a função vai ser válida para valores inteiros de π. Uma forma de entender isso pode ser mais simples. Eu vou riscar aqui. Uma forma de entender isso, talvez a gente possa entender isso imaginando o seguinte exemplo. Não é o mesmo, mas vai fazer entender. Imagina que a solução de uma função, uma solução de um problema matemático implica que o seno do argumento, seno de θ, deve ser zero. É simplesmente uma analogia. Quais são as soluções para θ? Quais são as soluções para θ? Eu posso falar, θ tem como solução θ tem que ter como solução zero. Por quê? Porque o seno de zero é zero. Mas e o seno de 2π? Seno de 2π também é zero. Seno de 2π também é solução, porque o seno de 2π é zero. E o seno de 4π também é solução. E o seno de 6π também é solução. Então, todas essas são soluções. E eu posso escrever que θ, na verdade, deve ser igual a 2nπ com n igual 0, 1, 2, 3. Então, a solução, se eu tivesse essa condição que está aqui, a solução ao meu problema físico indica uma quantização. Então, da mesma forma, só que um pouco mais complexo, né? Da mesma forma, essa solução aqui exige introduzir um valor m. Tal como aqui foi necessário introduzir um valor n, aqui foi necessário introduzir uma constante, onde essa constante que está ali, tem valores de m igual a 0, mais menos 1, mais menos 2, mais menos 3. Foi um requerimento matemático. Bom, vocês não precisam resolver essas equações, eu já estou dando as soluções. Para a função y, a gente coloca seu índice de m, indicando que ela depende
de valores enteros de m, a gente resolve agora a segunda parte, a segundo termo da equação angular, né? Essa que está aqui, né? Que se reduz a essa equação que está aqui, e a solução é essa aqui. É uma solução monstruosa. Aparece a derivada composta, né? A derivada em função de um cosseno, aqui. Aparece a derivada de um cosseno, né? Aqui. Aparece um fatorial no meio. Aparece um elevado a L. Monstruosa. Você não precisa demonstrar. Isso aí foi uma tese de doutorado, mestrado, em algum tempo atrás. Você não precisa resolver. Para isso que alguém já resolveu. O único que você precisa saber que essas funções que estão aqui são funções conhecidas para os cálculos matemáticos e aparecem em handbook de funções especiais da física. Elas são recorrentes dentro dos problemas físicos. A solução a esse problema que está aqui, a função f, está escrita na equação 6, né? E obriga novamente, para que ela seja válida, algumas condições sobre o valor de L. Aí aparece agora, para a solução ser válida, estamos obrigados a ver um valor, a colocar um valor constante que a gente chamou agora de L, né? No meio, onde esse valor, essa solução é válida fisicamente quando L vale 0, quando L vale 1, quando L vale 2, quando L vale 3 e assim sucessivamente, né? Como através dessa constante que está aqui, as soluções estão atreladas, né? Atreladas, a solução da equação que vai com φ e a equação que vai com θ, o valor de m está atrelado a L, implicando que o valor de m cresce em mais menos 1, mais menos 2, mais menos 3, até mais menos L. Ou seja, que implica isso que está aqui? Se, por exemplo, L é igual a 1, isso implica que m pode ser igual, vamos colocar L igual a 2 aqui melhor. Se L igual a 2, m pode ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Beleza? Se o L é igual a um número, o m é finito, né? Mas o L está dizendo aqui que até agora vai de forma infinita. Em resumo, gente, até agora resolvimos duas partes implicam ambas a parte angular da equação de Schrödinger aplicada ao caso do potencial central, potencial de Coulomb, né? A parte angular. E isso é o produto, essa parte angular é o produto de duas funções. É o produto de duas funções. É o produto da função f pela função g, né? Esse produto da função f pela função g, ela é conhecida como y de θ, né? E ela se conhece como harmônicos esféricos. Já a função f já tinha seu nome, é conhecida como função de Legendre. São funções especiais da física, você vai encontrar elas em handbook de equações frequentes da física, né? A gente tem até disciplina disso. O produto das duas se chamam harmônicos esféricos e os harmônicos esféricos estão tabulados. Aqui tem uma tabela, né, para os diferentes valores, quando L vale 0, M vale 0. Quando L vale 1, já M pode ter valores de menos 1, 0 e 1. Quando L vale 2, já pode ter 5 valores, e assim sucessivamente. E as funções, os harmônicos esféricos, que é o produto
que o produto da função f pela função g, ele vai mudando. Pronto, até aí a gente resolveu a parte angular da equação de Schrödinger. No próximo vídeo a gente vai resolver a parte radial. Mas antes de parar esse vídeo aqui, vou pedir para quem estuda física revisar um pouco o que tem que ver o conceito angular. O conceito angular é simplesmente o produto R cruz P, né? Porém, através dessa definição, eu posso escrever a equação de Schrödinger em função do operador momento angular. Que não é físico, essa parte aqui pode pular. Pode pular, não precisa nem ler. O único que pode saber, o único que tem que saber, que eu posso escrever a equação de Schrödinger, aqui, essa equação de Schrödinger, né? Através do operador momento angular. Quando eu escrevo a equação de Schrödinger através do operador momento angular, eu vou ver que L quadrado, o L quadrado como vetor, né, vai ser igual a L mais 1. Basicamente, né, o vetor ao quadrado, H barra, desculpa. H barra quadrado, que é essa que tirando raiz quadrada se reduz a essa equação que está aqui. Então, o único que precisa saber que eu posso escrever a equação de Schrödinger em função do operador momento angular. Eu vou chegar a essa equação 10. Só que essa equação 10 é muito importante porque ela vai explicar que a componente z desse vector, a componente z desse vector, é um número inteiro de H barra. E isso que está aqui é a condição que Niels Bohr colocou quando ele respondeu o problema das linhas espectrais. Lembrando que Niels Bohr foi o primeiro em falar que podiam existir órbitas especiais, circulares, né, do elétron ao redor do núcleo, sem irradiar nem absorver energia, e que elas poderiam irradiar ou absorver energia através de um pulo de níveis atômicos. Mas ele não explicou o fundamento, foi desde Broglie quem explicou como isso acontecia. Mas essa equação que está aqui está explicada pela equação de Schrödinger. Aparece que a componente na coordenada z do momento angular, ela é igual em magnitude, em distância mesmo, a um número inteiro da H barra, da constante de Planck H barra. O que significa isso? Significa que se esse vector laranjinha aqui, né? Esse vector laranjinha, ou marronzinho, vermelhinho, ele vale aqui, ó. Se esse vector aqui ele tem um momento angular, ele vai crescer tal que, ou ele só pode ser tal que sua componente em C seja um número inteiro do comprimento de onda. Então, se eu tenho meu elétron girando aqui, né, ele tem um momento angular aqui, que vai até essa distância aqui. Aqui tem 0, a componente em C é 0 H barra. Mas eu poderia ter 1 H barra e a componente, esse vector aqui, cresceria para cá. E ele vai crescer tal que a componente em C vai obrigar ele 2H barra, ele vai então em princípio o momento angular está obrigado a crescer tal que sua componente em Z
Eliseo múltiplo entero de H barra. Isso foi postulado de Niels Bohr, que colocou ele debaixo da manga, sem explicar. De Broglie explicou depois de uma maneira, através do momentum de Broglie. Porém, através da equação de Schrödinger, isso aparece como um resultado. Então, no próximo vídeo, bom, quem é físico, é bom fazer essas continhas aqui. Aqui aparecem outros esqueminha, né, de lo que significa isso. Mas no próximo vídeo, na verdade no terceiro vídeo, eu vou pedir para vocês olharem uns vídeos da internet. Talvez eu deixe até no link lá, para vocês ver isso através de simulações, que fica muito mais claro. Muito mais claro que eu fazer um desenho aqui, é ver uma simulação. Então, até aqui chegamos com nossa primeira parte da aula 3, né? Onde hemos quantizado apenas, de forma teórica, né? De forma bem teórica, temos falado sobre como se quantiza a equação de Schrödinger apenas a parte angular. No próximo vídeo iremos saber como se quantiza a parte radial. Então, até logo. Descartar. O que mais?